Defina a política em uma palavra. A palavra política ela vem do grego, né? Políticos, que significava o quê? Era relacionado com os grupos sociais que moravam na polis, né? E isso tem a ver com o quê? Com a organização, a direção e a administração das polis. Hoje em dia, a política ela tem a função do quê, né? Nada mais é do que a organização, a administração, a direção de um município, de um estado, né? Ou de um país. Qual a importância da política? A partir do momento que a política ela é a organização, a administração, né? Como reger uma cidade, né? A importância dela está diretamente nesse processo, né? O Aristóteles já dizia, né? Todo ser humano, todo homem é um ser político. Então, a política ela tem como principal importância a organização da cidade, né? A gente não consegue organizar, a gente não consegue administrar uma cidade sem um processo político. Então, é através da política que a gente consegue todas as mudanças e transformações dentro de uma sociedade. Tudo o que você entende como transformação dentro da tua sociedade, né? Por exemplo, a luminária na sua rua, é um processo político que leva a isso, né? O sistema de esgoto, o sistema de encanamento, né? O asfalto, né? As políticas ligadas a questões da saúde, da educação, né? Toda e qualquer ação ou administração, né, de uma cidade, como a cidade de São Paulo, obrigatoriamente depende da política. Nada é feito sem, né, um ser, né, político. E aqui no nosso caso, especificamente, nós temos dentro do processo político um sistema representativo, aonde o cidadão escolheu os seus representantes para que, com a política, eles façam as transformações dentro da sociedade. Então, tudo que está acontecendo na tua cidade, tudo que está acontecendo no estado, tudo que está acontecendo no país, ele advém do quê? De uma escolha representativa do cidadão para que os políticos, que são aqueles que administram, que organizam, né, que regem, eles façam as transformações que a sociedade precisa. A gente não teria nenhuma mudança, nenhuma transformação, a gente não teria nada dentro da nossa sociedade se não fosse através de uma atitude política. Para você, o que é democracia? Democracia vem do grego, a palavra nasce lá no século V a.C., né, com o governo de Clístenes, aonde ele coloca a ideia em que o povo vai exercer a sua soberania. Demo, povo, cracia, governo. Então, hoje em dia, a democracia é entendida da maneira onde os cidadãos escolhem os seus representantes para exercerem o processo político, tá? Como você acha que seria um mundo sem democracia, sem direito ao voto? Na verdade, existem pessoas que dizem que a democracia é o menos ruim dos processos, né, políticos, das formas políticas, né? Qualquer outra forma política que não seja a democracia, ela é pior, né, do que a democracia. Isso não significa que a democracia é a perfeição, né? A gente vai estar discutindo isso nas próximas aulas e nós vamos ver que a nossa democracia representativa, ela acaba sempre por eleger aqueles que têm o maior poder econômico. De uma certa maneira, a democracia é uma forma onde todo cidadão, ao ter a possibilidade de escolher o seu representante, ele tem a condição de escolher aqueles que realmente podem fazer algo pela sociedade como um todo. Então, um mundo sem democracia seria um mundo tirano, um mundo déspota, né, onde apenas uma única pessoa teria o controle, né, e a governabilidade sobre uma sociedade como um todo, né? Se a democracia ela não é perfeita, porque na verdade sempre acabamos elegendo, né, ou acabam sendo eleitos aqueles que representam uma elite, mesmo assim há a possibilidade da escolha, né? Ter a possibilidade de escolher os seus representantes é algo que é muito importante. O que na verdade se precisa é que essa escolha seja bem feita, que haja uma busca, né, em função dos candidatos que realmente têm uma proposta de defender os interesses do povo. Agora falando sobre voto, sabemos o quanto é importante o voto consciente, então vou falar de algumas opções e você me responde em qual você se encaixa.
Durante as eleições, quando você vai votar em alguém, você A. Pesquisa muito sobre as opções, sobre quais são suas promessas e sobre seu passado, e mesmo depois da eleição, você continua acompanhando a pessoa eleita para ver se ela faz o que prometeu. B. Pesquisa os candidatos e se interessa muito sobre a eleição. Ou C. Vota em alguém por influência do que ouviu por amigos, família e conhecidos e pesquisa um pouco antes de votar. Ou D. Apenas vota no candidato que parece estar ganhando ou que é mais falado. Na questão das alternativas, eu, sem dúvida nenhuma, eu sempre busco a alternativa A. Né? Eu só vou votar em algum candidato depois que eu sei quem era o candidato, o que ele já fez como cidadão, mesmo que ele nunca tenha sido um político, né? Qual é a promessa, se realmente essas promessas, elas, né, têm uma consistência, né, porque eu posso muito bem sair como candidato e prometer, né, que o salário mínimo vai ser de R$ 20.000 para todo e qualquer cidadão brasileiro. Né? Isso é utopia, né? Isso é demagogia, eu estou mentindo para poder conseguir o voto. Então é necessário saber muito bem quem é esse candidato, o que ele já fez se ele foi um político, e se ele não foi o político, da onde ele vem, né? O que ele é como cidadão, o que ele fez como cidadão.